O importante é quando nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos. E foi isso certamente que o Senhor se dispôs a realizar e a testemunhar como bispo de Barra do Piraí e Volta Redonda durante tantos anos. Muito obrigado. Que Deus lhe recompense. Muita gratidão pela presença de Dom João Maria Messi em nossa diocese. De modo que celebrar os 90 anos dele aqui é um motivo de grande alegria e um privilégio também ter a presença de Dom João em nossa diocese. E o nosso muito obrigado por ele estar conosco tanto tempo, servindo, se dedicando com amor. Feliz aniversário, Dom João. Que Deus o abençoe e que Nossa Senhora, a qual o Senhor se consagrou por ser membro da Ordem dos Servos de Maria, o ampare no seu amor. Ave Maria. Que este que é o lema do seu episcopado, seja também a realidade da sua vida. Eu nasci na cidade, no município de Recanati, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, mais ou menos, no centro da região das Marcas. É uma cidade antiga, desde a Idade Média, e a minha família estava no campo, era uma família de camponeses. Meu pai Oreste, minha mãe Maria, mais 2 irmãos, minha irmã Teresa, a primeira que nasceu, depois meu irmão Pedro e eu, João, o terceiro caçula. Então convivi com a minha família até a idade de 12 anos. Em 1946, 3 dias depois do meu aniversário, 5 de outubro, no dia 8 de outubro, de manhãzinha, com um senhor que veio com a charrete, não é? E naquele tempo não havia ônibus, não havia carros, era mais a bicicleta e charrete com cavalo. Então esse senhor, sim, amoravelmente deu essa prestação, esse serviço, né? Levando-me até o seminário, que está mais ou menos a uns 10 quilômetros daquele lugar onde eu morava. Se chama Montefano. É uma cidadezinha de 15 mil habitantes, talvez nem isso. E ali tinha um convento dos frades servos de Maria, os servitas, aqui são conhecidos mais como servitas. Ali havia a paróquia, não era santuário São Filipe. Então ali eu fui e fiquei 3 anos, desde 1946 até 1949. Daí depois eu fui até Bolonha, a cidade de Bolonha. Ali havia uma espécie de elevado, não é? Um morro, uma montanha. E ali em cima estava um convento dos servos de Maria, dos servitas, onde havia padres que prestavam serviço à comunidade ali, e havia um seminário que ia do 1º até o 4º ano de ginásio. Então eu fui lá para completar o 4º ano de ginásio, para depois continuar numa outra cidade lá em Reggio Emília, a uns 50 quilômetros mais ou menos daí. Então isso foi mais ou menos o relato, diríamos, do meu início assim, de conhecimento, de convivência com os padres servos de Maria, primeiro em Montefano, depois em Ronzano, não é? Esse lugar perto de Bolonha, depois de Reggio Emília, daí foi para Bolonha. De Bolonha vim ao Brasil, isso em 1953. Eu tinha 19 anos, viemos um grupinho, com esse desejo justamente de nos entrosar com os jovens brasileiros, que também estavam em São Paulo como professos ou noviços, né? Já com os votos, como nós tínhamos, né?
E assim houve esse entrosamento. Isso foi muito vantajoso, não é? Para a gente aprender a língua. Porque muitas vezes o pessoal vinha da Itália e não estudava, então aprendia daquele jeito, não é? E nunca falava certo. Era um português assim, muito maleixo, não é? Então, eu estudei um ano português com professor, etc. E depois me inseria muito no meio das crianças ali, porque onde a gente morava era uma paróquia. Então havia muita criança que brincava, então eu ia lá para ouvir a fala, para, diríamos assim, sintonizar um pouco o acento e o sotaque, tudo isso que a gente não aprende do dia para o outro, mas que vai aprendendo no exercício. Então essas crianças corrigiam quando eu errava, então dali aprendi um português bastante acessível, não é? Éramos 3 colegas, não é? Fizemos primeiro filosofia, depois teologia, e para a ordenação, os nossos superiores acharam por bem completar os estudos lá em Roma, para conviver um pouco com outros estudantes servitas, não é? Havia o colégio internacional, vinha um pouco de toda parte. Eram mais ou menos uns 60 estudantes, não é? De teologia lá na faculdade Mariano, que justamente era a faculdade dos servitas, Servo de Maria lá em Roma. Eu fiz um noviciado na cidade de Reggio Emilia, que está mais ou menos no centro da Itália. Está depois da cidade de Bolonha, indo para o norte. Então fiquei com o noviciado um ano ali, mais outro ano depois do noviciado, fazendo o 5º ano de ginásio, que seria o liceu, não é? Naquele tempo havia essa, diríamos assim, nomenclatura diferente de hoje dos estudos, não é? O liceu era antes da universidade, não é? Então ali fiz o liceu e depois daí fui a Bolonha para fazer filosofia com os dominicanos. O noviciado em Reggio Emilia, depois primeiros votos. Isso em 50, o noviciado em 51, os primeiros votos. Em outubro de 51 fiz os votos simples. E em São Paulo, no dia 1º de abril de 56, eu fiz os votos perpétuos, votos solenes, no dia da Páscoa, por isso que dia 1º de abril. Senão, não teria feito dia 1º de abril, uma data questionada, mas por ser o dia da Páscoa, então, um domingo, dia da Páscoa, eu fiz os votos perpétuos lá em São Paulo. Fomos ordenados em Roma em junho, em agosto já a gente voltou para o Brasil. E daí eu fui para o sul, fui lá em Santa Catarina, numa cidade pequena, Turvo. E lá tinha o seminário, eu passei o 1º ano lá nesse seminário. E depois fui chamado para São Paulo, passei 2 anos em São Paulo, e depois São José dos Campos, onde havia o nosso convento com os estudantes de filosofia. E daí foi chamado para ir ao Rio de Janeiro em 63, e ali comecei como vigário paroquial e fiquei depois em 65, por aí, fiquei pároco lá no Rio de Janeiro, na Senhora das Dores. E fiquei ali uns 20 anos. No ano 82, voltei para São Paulo, fiquei ali um ano, daí fui para o sul. Fiquei 6 anos em Curitiba. E daí eu dava atendimento a uma capela, que fazia parte da paróquia de Santa Bertila. E aí, então, essa paróquia estava entregue ao seminário do Servita, onde eu estava lá. Que a paróquia ensina muito e exige muito.
Então você se sente realmente obrigado, não é, a acompanhar o movimento da paróquia, embora fosse antes do concílio, mas a gente procurava dar uma atividade que pudesse atender bem ao povo. Então, acolher o povo, eu ficava muito tempo na igreja, quase o dia todo eu ficava na sacristia para atender as pessoas. E ali vinham muitos padres para se confessar. Então, fiz amizade com muitos padres lá no Rio de Janeiro, porque justamente vinha, a gente conversava, etc. Muitas vezes via ter o cardeal Dom Jaime, naquele tempo o cardeal Dom Jaime, e gostava muito, vinha muito aí para conversar com os frades. Era um frade mais ou menos de idade, então devia se confessar também. E às vezes não tinha ninguém, estava só eu, atendia a confissão a ele, o Dom Jaime, que era muito querido. E depois teve um problema muito sério que marcou também bastante a minha vida, não é? Tanto da infância como da adolescência, não é? E veio a guerra. Então, na guerra, a Itália estava aliada ao Japão e à Alemanha, tal de eixo, não é? Então, os alemães, a um certo momento, ocuparam quase toda a Itália. Então, onde eu morava, tinha 3 grandes palácios, podemos dizer, não é? Edifícios assim, de ricos. Eram os donos daquelas terras, etc, etc. Eu era também do bispo de uma diocese ali, distante mais ou menos onde eu morava, de uns 10, 15 quilômetros, era o bispo de Osimo. Ele, todo ano, vinha passar férias ali nessa paróquia, São Leopardo. O padroeiro dessa paróquia se chamava São Leopardo, uma paróquia antiga, etc. Então o bispo tinha uma vila, um palácio, perto dessa igreja. Ele vinha passar férias. Os alemães, então, tomaram aqueles palácios. 2 no meio do campo, e esse mais perto da estrada, a estrada principal, a estrada asfaltada, uma estrada muito frequentada, e da igreja. Então, ali, eu vivi no meio dos alemães desde 42 até mais ou menos 45. Né? Depois vieram os poloneses, que ficaram muito tempo também ao redor da nossa casa. E quando eu entrei no seminário ainda havia os poloneses, tanto que um oficial morava num quarto da nossa casa, para dizer como a gente tinha que se adaptar, não é? Particularmente, não tanto de bombas aí, mas de ataques aéreos, porque havendo ali o acampamento, nos primeiros tempos, os alemães vinham, mas a artilharia, justamente dos poloneses, naquela ocasião, era muito poderosa. Então, os aviões não conseguiram, tanto que no mesmo dia em que eles chegaram, montaram o acampamento, então eu estava no meio deles. A um certo momento vieram esses aviões. Então veio aquele tiroteio danado, né? A artilharia, era fogo todo lado. Então eu estava embaixo, porque a nossa casa tinha 2 andares, né? O segundo andar que a gente morava. Então o pai com a família estava lá em cima. Eu embaixo no meio dos soldados. Quando o pai quis descer para me tirar, ele não permitira. Ele teve que ficar lá em cima, eu fiquei com ele, no meio deles. Então, ele me protegera, colocaram capacete na cabeça, e ficaram todo em cima de mim para me proteger, porque também era muito assim, atencioso, não é? Eles, para a criança, tinham um respeito muito grande. Então, eu fiquei ali, no meio deles, debaixo deles, 1 hora quase, não é? Porque esse bombardeio não acabava nunca, né? Então, essa foi uma das memórias, diríamos, mais marcantes, porque realmente foi uma emoção muito grande, né? E um risco grande também, tudo.
preocupação da família, etc. Né? A animação foi lá no sul de Santa Catarina, quando justamente eu tinha ido no seminário lá dos Servitas, lá em Santa Catarina, essa cidadezinha Turvo. Então, a uma certa altura, eu fui chamado no telefone e o monsenhor lá da Anunciatura me comunicou que tinha sido nomeado bispo auxiliar de Aracaju. Eu inicialmente não fiquei muito convicto, porque logo que eu fui no telefone, ele chamou Excelência, Excelência, né? Eu digo, mas o que é isso? Ah, o senhor foi nomeado bispo auxiliar. Eu pensei que fosse uma brincadeira. Achava uma coisa tão estranha, né? Assim, veio como um raio, né? Mas depois, conversando com esse monsenhor, que era um alemão, e entendi que realmente era verdade. Então, mas eu não aceitei na hora. Ele me disse, olha, eu disse, eu sou religioso, não quero... Ah, não, o senhor não pode consultar ninguém porque tem o segredo pontifício, o senhor tem que resolver sozinho. Então eu disse para ele, olha, então eu não vou resolver logo, porque eu estou fora do convento, estou onde eu moro, estou aqui provisoriamente e preciso pensar. Não decido logo não. Então ele me disse, olha, o senhor então, quando decide, manda um telegrama com esses dizeres. Então no dia seguinte, à noite, nessa viagem, eu fiquei pensando muito nisso, né? Voltei para o convento. E tarde chegou o telefonema lá da Anunciatura de um daqueles secretários, justamente, que me disse que tinha recebido esse telegrama, que o Papa João Paulo II tinha ficado muito feliz da aceitação. Tá bom. E assim que acabou a história. Eu fui ordenado no dia 14 de agosto, que era um domingo, não é? Lá no Rio de Janeiro, na Igreja Nossa Senhora das Dores, que é a igreja dos padres servitas, nossos servitas. Então ali foi ordenado pelo arcebispo cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime. E depois fui para Aracaju, como bispo auxiliar. Cheguei lá no dia 7 de setembro, imagina. O arcebispo veio me esperar lá no aeroporto, com alguns padres, etc. Daí coloquei-me à disposição do arcebispo e fiquei lá 7 anos. Acho que foi em 88. Cheguei em 88 em Aracaju e fiquei 7 anos e fui embora em 95. E foi a Irecê. Ali, então, tomei posse da diocese, eu também comecei a conhecer que a diocese era bastante grande, 25 mil quilômetros quadrados, 5 vezes a nossa diocese daqui, não é? Bastante grande, com muitas distâncias e nada de estrada asfaltada, toda estrada de chão. Quando chovia, não chovia muito não, mas quando chovia era um desastre, não é? Era só estrada de chão, não era fácil andar. Eu comecei a visitar as comunidades, as paróquias. Tinha pouco padre, tinha apenas 8 padres diocesanos e tinha 5 capuchinhos em Seabra, que estava a 100 e poucos quilômetros de Irecê, não é? Então, o clero era muito reduzido. Mas eu comecei logo a fazer propaganda para o seminário, não é? Instituí o propedêutico, não tinha, não é? Os seminaristas eram 4,
estavam estudando em Goiânia, imagine, lá longe. Né? E então, primeiro propedeuta, depois veio outro, e assim comecei a dar vida um pouco ao seminário menor, né, os propedeutas. E tinha várias religiosas também na diocese, e bons leigos começaram a me ajudar muito. Não sabia nada de Volta Redonda. Eu tinha passado uma vez de ônibus aqui na rodoviária, parou meia hora, não é isso? Indo para Rio de Janeiro. A única visão que eu tive de Volta Redonda foi essa. Não me interessou por nada. Passagem assim, estava meio cansado, né? Vinha de São Paulo. Então, me lembro que quando fui nomeado, né? O núncio era muito meu amigo, que era o núncio Rapizarda. Agora não sei onde está. Então, ele me telefonou numa noite. Eu tinha ido a Morro do Chapéu, que é uma paróquia bastante, a 90 quilômetros de distância mais ou menos, para estar com um padre de idade que ele não celebrava sozinho, então de vez em quando ia lá para celebrar com ele. Eu celebrava e ele celebrava comigo. E cheguei em casa, era já 9 horas da noite. E lá estava um diácono comigo, o último que eu ordenei. Então ele me disse: Dom João, telefonaram da nunciatura, o núncio, e disse que vai telefonar de novo. Bom. E quando telefonou, ele me perguntou: você está em pé ou sentado? Estou em pé. Então senta, porque veio chumbo grosso. Ele brincava muito, né, o núncio. Ele me disse: o Santo Padre quer que você vai ser bispo de Volta Redonda. Volta Redonda? Eu passei só uma vez, não sei nem onde está. Sei que está no caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então ele me disse: olha, os bispos têm necessidade de aceitar os convites do Santo Padre. Tá bom. Então ele me disse: contudo, o senhor, querendo falar comigo com mais calma, eu estou no Rio de Janeiro nos dias 1º de julho. Eu fui lá conversar com ele. E aceitei, porque ele deu todas as argumentos, etc. Porque, imagine, a diocese bastante grande e com muitas dificuldades. Para poder conhecer, tinha que viajar muito. E ainda eu não conhecia totalmente, assim, com calma, porque o tempo passava rápido, né? De maneira que eu disse para ele: mas apenas 5 anos, numa diocese bastante grande. Disse: não faz mal, né? Mas eu aceitei. E o primeiro com quem eu falei foi o Padre Clésio, pelo telefone. Então ele fez uma entrevista comigo. Ele naquele tempo cuidava da rádio, né? Ele todo domingo fazia entrevistas, etc., na rádio lá de Barra Mansa. Então ele telefonou e depois combinamos para outros encontros, assim, entrevistas, etc. Mas foi muito bom. Fiquei muito feliz de ter vindo a Volta Redonda e estou aqui agora, podendo servir mais um pouco, com muito prazer, com muita alegria e com muito desejo. Bom, tantas coisas, não é?
por 11 anos, né? Graças a Deus. E o que eu posso destacar é essa possibilidade da criação dos diáconos, né? Diaconato, e poder participar do IDT, não é? Esse Instituto Teológico da Diocese, não é? Muito bom, e muitos encontros, etc. E também aqui iniciar com o propedêutico. Então, o primeiro foi o padre Samuel, né? E tantas outras coisas, né? Visitar as paróquias, as comunidades, isso foi sempre muito bom para mim, estar com o povo, não é? Eu ordenei 17 aqui. Agora o primeiro. O Matias, justo. O Matias lá em Resende, na paróquia. Não foi na igreja, foi no ginásio lá, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre Matias, que era já diácono quando veio aqui. O PASDE foi criado com o Padre Flávio e o Padre Vanderlei. Mas já havia antes todo esse movimento para a pastoral vocacional, né? E lentamente vieram os jovens, né, para o propedêutico. Já havia seminarista lá em Nova Iguaçu, não é? Então, foi muito bom também lá. Né? Então, quando eu cheguei, não estava em Nova Iguaçu, estava em Duque de Caxias. O gosto dos leigos e leigas de se formar, de fazer cursos, de se preparar como agentes de pastoral. Isso foi porque nós tivemos muitos cursos, tanto em Arrozal como lá em Mendes, né? Muitos cursos. De maneira que sempre admirei essa disponibilidade, não, dos leigos e leigas para se formarem, para se prepararem, para ter uma espiritualidade, para ter uma formação mais adequada, não é? Para as atividades nas paróquias, nas comunidades, né? E sempre gostei do gosto também para presidir as celebrações nas comunidades. Eu me lembro que já antes da ordenação, o Dom João queria desenvolver na diocese um trabalho vocacional. E ele desejava que alguém se dedicasse a isso, né? Alguém do clero. E então foi quando eu me ofereci, né, para fazer esse trabalho. Comecei esse trabalho na equipe de pastoral vocacional, na época. Então fizemos um trabalho bonito de visita às paróquias, de motivação nas paróquias sobre a questão vocacional. Eu me lembro que um grupinho se fez, não é, muito bom, de vocacionados. Me lembro do Rafael Ferreira, do Rafael Duque, não é? Também mais tarde do Toninho, do Padre Leandro. Enfim, foram vocações que nasceram nesse período. A gente agradece a Deus. E o Dom João, ele assim se mostrou esse grande incentivador das vocações na diocese. Criamos o PASDE, não é? Foram assim experiências que com ele, não é? Acreditando no chamado do Senhor, ele permitiu que isso acontecesse na diocese. Além do mais, o Dom João não é? Porque era como bispo da diocese, essa pessoa que promovia a questão das vocações, da formação permanente do clero, dos estudos, dos padres, enfim,
o Dom João, ele sempre esteve do lado do padre. Eu falo isso como padre, mas não posso também negar que o Dom João se envolveu em todos os setores da diocese, não é? Eu me lembro como ele promovia os leigos, como ele esteve também nas causas sociais da diocese. E desde quando chegou, sempre muito presente também junto a nós, seminarista, muito próximo também do nosso seminário Paulo VI, em Nova Iguaçu, muito próximo também com os bispos, os demais bispos que compunham o nosso seminário interdiocesano, sempre presente, uma pessoa também muito humana, muito sempre animador da pastoral vocacional, ajudou a gente a fortalecer a nossa pastoral vocacional, ajudou também a suscitar mais vocações, ajudou também a gente no processo de discernimento, sempre muito próximo. Fui agraciado por Dom João também ser o primeiro por ele ordenado presbítero, e ele então sempre muito próximo, muito fraterno, muito humano, muito procurando sempre nos dando força, coragem, motivando sempre a nossa caminhada. Então Dom João sempre presente, sempre nos motivando, uma pessoa também muito humana, uma pessoa sempre querendo nos ajudar sempre da melhor forma possível. E aí só temos a agradecer então pelos 90 anos de Dom João. Apareceu um convite do Padre Sandro para fazermos diaconato, através de Dom João, que abriu as portas da escola diaconal para nós. Por isso, hoje, estamos aqui agradecendo ele por esse convite, por essa oportunidade de dar para nós um sacramento da ordem, como terceira ordem de diácono permanente na Diocese de Volta Redonda. E Dom João, ele tem uma importância muito grande na minha vida, especialmente na minha vida religiosa, na minha vocação. Muitos momentos Dom João me ajudou, me ouviu, me aconselhou e, acima de tudo, aceitou do jeito que eu sou. E ele significa muito na minha vida, pois Dom João para mim é um símbolo é um ícone da fé, de alegria, da entrega da vontade de Deus em sua vida. E algo assim que sempre me chamou a atenção em Dom João foi o amor por Maria. Dom João, ele tem um carinho, tem um amor muito grande por Maria. E isso eu aprendi muito com ele. Eu estava começando um trabalho de pastoral da comunicação através de Dom Valdir. Dom Valdir que deu impulso ao nosso trabalho e deu todo o referendo para a gente trabalhar. E ele fez assim um convite, fez uma convocação para mim, faz um trabalho de pastoral da comunicação, que a gente ainda não tem um trabalho legal. Começamos a fazer, e aí foi dando certo, aí que Dom João chega, Dom João vê esse trabalho, e Dom João, ele entra de cabeça, ele assume a pastoral da comunicação com a gente, ele começa a visitar as comunidades, ele faz um acompanhamento, ele está sempre presente, tudo que a gente precisava, Dom João estava junto com a gente. Isso para nós foi uma grande alegria, principalmente para mim. Então eu tenho muito a agradecer a Dom João, obrigado por tudo, Dom João, por esse trabalho que o senhor fez por nós, né, na assessoria de comunicação e também na própria pastoral da comunicação. O senhor deu um grande exemplo para a gente de que é possível, que é bem importante, que é necessário, né, para a nossa diocese a comunicação e ter uma pastoral também. Outro momento marcante que vale destacar é com a equipe de liturgia. A equipe de liturgia da Diocese sempre participou de encontros do Leste 1 e eu participei de vários encontros do Leste 1 e os encontros na nossa Diocese, que é em Arrozal. E nesses encontros, Dom João gostava muito de participar da noite cultural, ele ficava até o final. Então, assim, foi muito significativo esse convívio com Dom João, no período em que ele foi pastor nosso, né? Hoje bispo emérito, e na dimensão missionária e na dimensão litúrgica. Então, logo em seguida veio a implantação da Pastoral da Sobriedade, onde a gente teve alguns encontros com ele para apresentar como que era o trabalho. Então, foi um momento bem marcante, porque em 2004, isso foi em 2001, né? Veja bem, em 2004 a gente já teve um espaço para poder articular melhor a pastoral aqui na Diocese. Então, ele nos cedeu a sede diocesana, que hoje é chamada Casa Santíssima Trindade. Ele teve uma passagem aqui por várias vezes, né, com os assistidos, com os agentes. Então, houve uma
uma presença muito marcante nos nossos cursos de formação. Então ele era muito próximo. Ele foi o primeiro bispo referencial da pastoral no Regional Leste 1, então ele abriu, né, toda a possibilidade de articulação no regional. Foi através de Dom João, com todo o carinho que ele tinha, com todo o carisma que ele tem, né, de chegar ao nosso coração, de fazer com que a gente andasse articulado, em unidade. Ele fez, de fato, a pastoral crescer no Leste 1, na caminhada que ele fez conosco, né, e aqui na Diocese também. Dom João Messi é um frade, é um bispo muito próximo, amigo, pastor. Ele, para a nossa província, Dom João Messi foi formador, né? Grande homem espiritual, formador, homem de oração, mas também de ação, de trabalho, né? Um dos pilares de nossa província no passado. Então temos muito a agradecer a Dom João por tudo aquilo que ele fez à nossa província, todo o seu trabalho, seu empenho, seu amor à província, à ordem, que continua ainda nos dias de hoje, mantendo contato conosco, sempre preocupando-se com os frades, de obter informações, como se encontram todos, a saúde de cada um. Então, nós agradecemos muito a Dom João pela sua vida, por esse dom que ele é para a Igreja. Quando foi divulgada a notícia que eu seria bispo da nossa diocese, recebi telefonemas ou mensagens de vários bispos do Brasil, parabenizando-me, dizendo: você tem sorte, porque o seu predecessor é um homem bom, é uma pessoa serena, é um bom pastor. E eu pude verificar ao longo da nossa convivência que isso é verdade. Eu tenho muitas lembranças da nossa convivência, mas gostaria de frisar sobretudo um momento. Quando ele se aprestava a celebrar o jubileu de prata da sua ordenação episcopal, me convidou a ser o pregador daquela celebração eucarística. Fiquei surpreso porque nós não nos conhecemos há muito tempo e me preparei e pude realmente ver como, verificando a sua atuação na nossa diocese, o pastoreio da Igreja, não é? E, sobretudo, a atenção à vida e, em certos momentos, à precariedade da vida na nossa diocese, não eram dois mundos separados. Vida e fé, pastoral e presença da Igreja na sociedade andavam muito juntas. E isso me ajudou a descobrir também o modo de dialogar com a sociedade em que nós vivemos. Eu gostaria de desejar a Dom João que estes últimos anos, tempos que Deus lhe concede de viver e de estar no meio de nós, sejam vividos na serenidade, que ele realmente sinta o carinho de todo o povo que está ao seu redor, que ele possa viver também, sabendo, como todos nós sabemos quando chegamos a uma certa idade, que a nossa vida desemboca para a plenitude e, portanto, viva na esperança dos bens futuros, que sem dúvida, vindos de um coração de infinito amor como é o coração do Pai, planificará tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. E sobretudo que ele experimente o carinho do seu povo, a presença do povo que ele serviu e possa interceder por nós. Tem muito tempo para a oração e a oração dele é profunda, iluminada, fiel. Interceda pela nossa diocese, pela Igreja, pelo mundo inteiro, a fim de que possamos seguir os caminhos do Evangelho e possamos realmente ser pessoas que contribuem com a nossa presença, com a nossa palavra e com a nossa atuação na construção do Reino de Deus. Feliz aniversário, Dom João, que Deus o abençoe e que Nossa Senhora, a qual o Senhor se consagrou por ser membro da Ordem dos Servos de Maria, o ampare no seu amor. Ave Maria, que este que é o lema do seu episcopado
seja também a realidade da sua vida. É muita gratidão pela presença de Dom João Maria Messi em nossa diocese, pela sua espiritualidade, sua vida de oração, seu testemunho de amor e dedicação à nossa igreja. Mesmo com a idade avançada, uma memória privilegiada, os seus ensinamentos e tudo que ele guarda, né, na sua memória, isso nos traz uma profunda reflexão, como a gente precisa estar empenhados em colaborar na nossa realidade atual, no momento presente, como a gente pode colaborar com a nossa oração, nossa proximidade, nossa comunhão. Isso nós percebemos em Dom João Maria Messi, muito fraterno. Ele liga, ele pergunta como estou, se preocupa se eu estou assim realmente procurando também ter momentos de descanso. Realmente uma pessoa muito especial, Dom João Messi. Nós agradecemos a presença dele discreta e de comunhão, de muito apoio ao nosso ministério, à nossa missão aqui na nossa diocese. De modo que celebrar os 90 anos dele aqui é um motivo de grande alegria e um privilégio também ter a presença de Dom João na nossa diocese. De vez em quando eu vou conversar com ele, ele tem sempre uma palavra de apoio, de incentivo e de ajuda, porque a experiência dele conta muito. E o nosso muito obrigado por ele estar conosco tanto tempo, servindo, se dedicando com amor. Realmente demonstra que ele é um servo de Maria. Sua espiritualidade mariana, sua vida de oração, sua espiritualidade nos edifica muito. Querido e amado Dom João, nós do Seminário Propedêutico Sagrada Família temos uma mensagem especial para o Senhor. Nos alegramos muito com seus 90 anos de vida. Muito obrigado pelo seu testemunho pastoral em nossa diocese. Agradecemos também por todo incentivo e empenho nas nossas vocações. E também pela criação do Seminário Propedêutico. Parabéns, Dom João Maria Messi, pelos seus 90 anos. Enquanto Seminário Maior Santo Oscar Romero, aqui em Petrópolis, queremos parabenizar Dom João Maria Messi por mais um ano de vida, seus 90 anos, especialmente dar ênfase à sua grande dedicação em promover as vocações na diocese. Querido Dom João, nós do Seminário Maior Santo Oscar Romero queremos te parabenizar por essa data tão especial. A vida é dom e graça de Deus e nós temos a graça de poder, junto com você, celebrar os seus 90 anos. Do nosso seminário para o Senhor, parabéns, Dom João! Caro irmão no episcopado, Dom João Maria, 90 anos, 9 décadas de caminhada, de história, de participação na vida da nossa igreja. E eu gostaria de, em nome da Conferência dos Bispos, aqui da sala do Sínodo, lhe desejar o melhor. Que Deus lhe conceda saúde e forças para continuar sendo testemunha, aonde o Senhor estiver, do Evangelho do crucificado, ressuscitado. E se eu posso dizer uma palavra falando de coração, o importante é quando nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos. E foi isso certamente que o Senhor se dispôs a realizar e a testemunhar como bispo de Barra do Piraí e Volta Redonda durante tantos anos. Muito obrigado. Que Deus lhe recompense. Que eu amo muito esse povo, rezo muito por ele, pelo bispo, querido Dom Luiz, pelo Dom Francisco, emérito como eu, somos muito amigos, rezo muito por ele porque ele está tão longe da gente, né? E amo muito aos padres, como sempre amei, aos seminaristas, é o povo de Deus, aos diáconos, né? Espero que haja de novo essa continuidade, né, da instituição do diaconato, né? Porque é muito importante, o diácono ajuda muito, preside muito atividades, né? Atividades sociais, atividades religiosas, né? E
ao povo. Espero que a sinodalidade, não é, este movimento de caminhar junto, né, nas paróquias, na diocese, seja assumido pelo povo. Dê valor a esta proposta do Santo Padre Papa Francisco e também de essa continuidade do sínodo dos bispos, né? É que a sinodalidade, justamente aqui na nossa diocese, seja realmente um instrumento de reconciliação de tantas pessoas, de concórdia, de unidade, de partilha, de amor realmente, não? De perdão, de misericórdia, que hoje em dia tem muita assim, controvérsia, não é? Muita polarização, como a gente fala, né? E também, às vezes, muita divisão, até ressentimentos um com o outro. Então, temos que rezar muito, como foi pedido, né? Então, eu digo para o povo, reze muito pelo sínodo e acompanhe, se interesse, conheça, porque o conhecimento faz de nós sempre novas pessoas, novas criaturas depois do batismo, né? Novas pessoas, novos agentes, novos cristãos, novos amigos para outro amigo. Obrigado.